O som da porta batendo foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Não era apenas o barulho, era o jeito como ele ecoou, frio, definitivo, como uma sentença. Naquele instante, eu soube que minha casa, meu refúgio, meu pedaço de mundo, não era mais apenas minha. Eu senti o perigo se aproximar antes mesmo de entender do que se tratava. E o mais cruel, ele veio de dentro. Meu filho, o mesmo que cresci com as mãos calejadas, o mesmo que dormia sobre o peito quando pequeno, o mesmo que jurei proteger de tudo, menos dele mesmo. Quando o telefone tocou naquela manhã, eu ainda acreditava que as dores do mundo não atravessavam o sangue. Mas a voz do corretor, confusa e cautelosa, cortou qualquer ilusão que restava. Ele perguntou se eu confirmava a venda da casa. A venda da minha casa. A caneca caiu da minha mão e se quebrou em silêncio. O café escorreu pela mesa como um rio escuro, manchando a toalha bordada por mim há 30 anos. Um pequeno desastre doméstico para anunciar um abismo. Senti o chão sumir sob os pés. Cada lembrança, o riso dele no quintal, os aniversários, as noites de febre e cuidado, se embaralhou com uma pergunta que queimava por dentro. O que transforma um filho em estranho? A resposta não vinha, mas a sensação era física. O corpo reconhece a traição antes da mente. A respiração curta, o estômago apertado, o frio subindo pela espinha. Era como se o ar da casa, o mesmo ar que embalei tantas histórias, agora me observasse em silêncio, cúmplice de uma verdade que eu ainda não tinha coragem de olhar. Enquanto isso, o relógio da sala continuava a marcar o tempo com sua cadência indiferente. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo parecia zombar de mim, lembrando que tudo o que construí poderia ser arrancado com uma assinatura. Um simples pedaço de papel, e o lar que ergui com suor e paciência se tornaria apenas mais um número no mercado imobiliário. Mas havia algo que ele não sabia. Um detalhe que mudaria tudo. Eu não sabia ainda se aquilo era um milagre ou um golpe do destino. Mas o destino, às vezes, escreve com ironia. E o que parecia o fim era apenas o início de algo maior. Fiquei imóvel por longos minutos, ouvindo o som distante da rua. Lá fora, as pessoas continuavam suas rotinas, enquanto dentro de mim uma guerra silenciosa começava. A dor se misturava à incredulidade, e por baixo de tudo, uma força antiga começava a despertar. Uma força que não grita, que não pede, que observa e espera. A noite chegou, e com ela veio o peso da escolha. Eu podia fingir que nada aconteceu. Podia me calar, como tantas mães que engolem a vergonha dos filhos. Mas algo dentro de mim se recusava. Há um limite entre o amor e a submissão, e naquela fronteira, algo em mim finalmente se levantou. Quando apaguei as luzes, a casa parecia respirar comigo. Eu sentia o cheiro da madeira antiga, o rangido do piso, o frio vindo pelas frestas da janela. Tudo ali era parte da minha história. Cada marca, cada cicatriz. E de repente, a ideia de perdê-la não doía apenas por ser uma casa. Dói porque era o último lugar onde eu ainda existia inteira. Mas, às vezes, o que tentam tirar da gente é justamente o que desperta quem somos de verdade. E naquela noite, entre o som distante do vento e o silêncio do quarto, eu entendi. Ele podia ter tentado vender as paredes, mas nunca teria o nome que a sustentava. Porque há coisas que o sangue não apaga. Há lares que pertencem à alma, e não ao papel. E o que ele esqueceu, foi justamente o que me salvaria. Passei a noite acordada, ouvindo o som distante dos carros e o estalar do relógio que insistia em marcar um tempo que já não me pertencia. Cada segundo soava como uma lembrança. Cada sombra projetada na parede parecia me observar. É estranho como o mundo pode continuar igual quando dentro de você tudo está desabando. Eu olhava para o teto, tentando entender em que momento meu amor virou moeda de troca. Em que momento meu próprio filho aprendeu a me ver como um obstáculo. As horas passaram lentas, e quando a luz da manhã começou a atravessar as cortinas, algo dentro de mim endureceu. Era uma calma estranha, quase perigosa. O tipo de calma que vem quando o coração entende que o choro já não resolve nada. Levantei, fiz café, arrumei a mesa com a mesma precisão de sempre. As mãos faziam tudo no automático, mas a mente estava em outro lugar. Enquanto o café subia, senti o cheiro da lembrança. O mesmo cheiro que me acompanhou a vida inteira, da cozinha pequena onde ele estudava até as madrugadas em que esperava seu retorno.
Peguei o telefone e liguei para o corretor. A voz dele do outro lado soou tensa, cuidadosa, como quem pisa em terreno minado. Disse que meu filho havia apresentado documentos. Falou de uma procuração, de assinaturas, de prazos. Eu o deixei falar. Às vezes, o silêncio é mais eloquente do que qualquer resposta. Quando ele terminou, agradeci com voz firme. E, pela primeira vez, percebi. O poder não estava nas palavras, mas em quem as dizia sem tremor. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a janela. O sol estava nascendo, dourando as folhas do jardim. E, mesmo entre a dor, havia beleza. A vida tem essa ironia. Ela floresce mesmo em meio à ruína. Foi então que uma lembrança antiga me atravessou. Meu marido, muitos anos atrás, me ensinando sobre o valor do papel que agora guardava no fundo de uma gaveta. Ele dizia que a casa estava em meu nome porque queria me garantir um teto, mesmo que o mundo vire as costas. Na época, achei exagero. Hoje, percebia que ele tinha previsto o que eu não queria imaginar. Abri a gaveta e lá estava o envelope envelhecido. O som do papel ao ser desdobrado ecoando como uma promessa esquecida. Meu nome estava ali. Claro, firme, definitivo. Era mais do que uma assinatura. Era uma lembrança viva de que eu ainda tinha voz, mesmo quando tentaram me calar. Sentei na poltrona e respirei fundo. O medo ainda estava lá, mas havia também algo novo, lucidez. Eu entendi que o amor de mãe não precisa ser cego para ser amor. E que proteger um filho não significa permitir que ele destrua o que você construiu. Passei o dia em silêncio, observando o movimento da rua. As pessoas indo e vindo, os vizinhos varrendo a calçada, as crianças correndo. O mundo seguia, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo amadurecia. Uma vontade antiga de justiça, não vingança, justiça. À noite, sentei novamente à mesa. Peguei um caderno antigo e comecei a escrever tudo. Datas, nomes, lembranças. Escrever é uma forma de se ouvir. Cada palavra era uma forma de me lembrar que eu existia, que minha história tinha peso. E foi nesse processo que percebi o que tantas mulheres descobrem tarde demais. Que o silêncio dói mais do que qualquer enfrentamento. Olhei para o relógio. As horas corriam devagar. Mas agora não importava. O tempo havia deixado de ser inimigo e se tornará aliado. Eu sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E que, quando a verdade viesse à tona, ninguém mais seria capaz de fingir que não viu. Talvez seja por isso que tantas pessoas permanecem aqui, acompanhando cada revelação. Porque sabem que, às vezes, o que parece o fim é apenas o começo de uma mulher que finalmente decide não ser esquecida. E enquanto a noite caía outra vez, senti algo parecido com paz. A guerra ainda não havia começado, mas eu já estava pronta. No dia seguinte, a cidade acordou com o som distante de um caminhão recolhendo lixo, e o ruído metálico das latas me pareceu mais alto do que nunca. Cada batida ecoava dentro de mim, como se dissesse: está na hora de limpar o que apodreceu. Fiquei parada na janela, observando as folhas secas rodopiarem na rua, e percebi que algo em mim também estava sendo varrido. O amor cego, a ingenuidade, o medo de enfrentar o sangue do meu sangue. Tudo começava a sair do corpo, como poeira sendo expulsa por um vento antigo. Peguei o documento de novo, agora com as mãos firmes. O papel tinha o cheiro levemente amarelado do tempo, o toque áspero das histórias que sobrevivem às intenções humanas. O nome dele não estava ali, só o meu. 3 palavras definidas em tinta preta, que pareciam pulsar sob a luz do sol que entrava pela janela. Propriedade exclusiva da senhora Maria Eunice dos Santos. 3 palavras. E foi o suficiente para eu perceber que aquele pedaço de papel era mais que um documento. Era minha salvação silenciosa. Mas o coração não entende de justiça jurídica. Ele só entende de perda. E por mais que eu tivesse a razão nas mãos, o vazio que ficou não se apagava. Eu ainda via o rosto do meu filho, o menino que eu alimentava, agora transformado em alguém que me olhava como se eu fosse um obstáculo em seu caminho. Era como se a vida tivesse me pregado uma peça cruel, me dar tudo e, no instante seguinte, me provar o quanto eu podia perder sem morrer. No fim da tarde, ele apareceu. Entrou em casa sem bater, o cheiro do perfume caro invadindo o corredor. O mesmo perfume que eu mesma havia lhe dado no Natal passado. A ironia era quase poética.
Ele me olhou com um sorriso forçado, ensaiado, tentando parecer inocente. Disse que o corretor devia ter se confundido, que era tudo um mal-entendido. Mas a voz dele tremia. Tremia como o vento antes da tempestade. Eu o deixei falar. Sentei à mesa, o mesmo lugar onde tantas vezes servi sua comida, e o observei como quem analisa um estranho. As palavras dele batiam nas paredes da casa e voltavam ocas. Era curioso perceber que o mesmo homem que um dia dependia de mim para viver agora dependia da minha ingenuidade para escapar. E eu não tinha mais nenhuma das duas para oferecer. Quando mencionei o documento, ele empalideceu. O silêncio que se fez depois foi quase palpável. A sala ficou pequena, o ar rarefeito. Foi nesse instante que percebi: o poder não precisa levantar a voz para se impor. Ele apenas existe. Ele tentou mudar de assunto, desviou o olhar, falou em arrependimento, em amor, em confusão. Mas o amor verdadeiro não precisa de explicação, e a confusão dele tinha nome: ganância. Eu via nos olhos dele o mesmo brilho de quem aposta na própria mãe como último recurso. E foi ali que senti a dor se transformar em algo novo. Não ódio, não vingança. Era um tipo de clareza. Depois que ele foi embora, a casa ficou mergulhada num silêncio denso. O relógio, sempre presente, parecia ter parado. A noite chegou sem que eu percebesse, e a lua iluminava a sala com uma luz prateada, fria, quase julgadora. Sentei de novo à mesa, o mesmo lugar onde a verdade tinha acabado de nascer, e pensei em como a vida pode mudar o significado de uma mesma cadeira. Antes, ela era o lugar onde eu servia. Agora, era o lugar onde eu esperava que a justiça me servisse de volta. O medo ainda estava lá, sussurrando que talvez ele pudesse voltar, que talvez houvesse mais por trás daquela tentativa. Mas junto do medo vinha algo mais forte. A certeza de que eu não estava mais sozinha dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu e eu mesma éramos aliadas. E enquanto o vento balançava as cortinas, percebi que o que estava prestes a acontecer não seria apenas um acerto de contas. Seria uma revelação, uma daquelas que o destino guarda para quem teve a paciência de esperar o momento exato de olhar nos olhos da própria dor. Naquela noite, eu deixei as luzes apagadas e fiquei sentada na varanda, olhando o escuro. A casa parecia respirar junto comigo, como se entendesse que algo havia mudado de lugar, dentro e fora. A lua refletia nas janelas, e o som distante de um cachorro latindo quebrava o silêncio de tempos em tempos. A brisa trazia o cheiro das flores do jardim, as mesmas que eu plantei quando ainda acreditava que amor era sinônimo de segurança. Era curioso como até o perfume delas parecia diferente agora. Antes doce, agora denso, quase melancólico. Eu não chorava mais. As lágrimas tinham se transformado em uma espécie de lembrança salgada, que ficava ali, escondida na garganta. O corpo se acostuma com a ausência, mas a alma leva mais tempo. Eu pensava no meu filho, não no homem que me traiu, mas no menino que eu segurei pela primeira vez, tão pequeno, tão vulnerável. Como se aquele instante antigo ainda existisse em algum canto do tempo, intacto, esperando ser lembrado. Mas o tempo é impiedoso com quem tenta segurar o que já foi. E naquela varanda fria, eu entendi. Às vezes o amor precisa morrer para que o respeito nasça. Foi uma sensação dura, mas libertadora. Eu percebi agora que a dor que ele me causou não era apenas dele. Era também minha, por ter acreditado que o amor de mãe era capaz de consertar qualquer coisa. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Era a vizinha, sempre atenta, dizendo que meu filho havia voltado à cidade com um advogado. A notícia não me assustou. Pelo contrário, me trouxe uma estranha calma. Era como se o destino estivesse me dando a chance de mostrar, com serenidade, aquilo que ele ainda não havia aprendido. A força que existe na verdade. Passei a noite inteira acordada, revendo cada detalhe, cada lembrança, cada escolha. Lembrei de como a sociedade sempre esperou que mulheres como eu, negras, mais velhas, cansadas, aceitassem tudo em silêncio. Que baixássemos a cabeça, que sorríssemos mesmo feridas. E, talvez por costume, eu fiz isso por anos. Mas havia algo diferente agora. Havia uma luz acesa onde antes só existia sombra. De manhã, coloquei meu vestido mais simples, o mesmo que usava para ir à igreja, e fui até o cartório. O sol era forte, e o calor fazia o asfalto brilhar.
Caminhei devagar, sentindo cada passo, cada olhar curioso na rua. Quando entrei no prédio, o ar frio do ar-condicionado me envolveu, e o cheiro de papel e tinta me trouxe de volta à realidade. Entreguei os documentos ao atendente e vi a surpresa em seu rosto. A senhora quer registrar novamente a propriedade em seu nome? Ele perguntou. Eu apenas sorri. Não, meu filho. Ela nunca deixou de ser minha. E naquele sorriso havia séculos de mulheres que vieram antes de mim, que também tiveram que provar o óbvio. Enquanto aguardava as cópias, vi o reflexo do meu rosto no vidro da janela. Firme, envelhecido, mas vivo. E percebi que a verdadeira herança que eu tinha não era a casa. Era a história. A coragem. A voz que, por muito tempo, foi calada, e agora ecoava sem medo. Muitos talvez não entendam o que significa esse tipo de silêncio. O silêncio de quem já não precisa se justificar. O silêncio que vem depois da tempestade, quando o vento cessa e o coração se realinha. É nesse ponto que muitos sentem o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou, como se dissessem: eu também já estive ali. Eu também sobrevivi. Quando saí do cartório, o sol ainda estava alto, mas o calor não me incomodava mais. O mundo parecia outro, mas talvez fosse eu que havia mudado. Respirei fundo, e senti o ar entrar limpo, leve, como se o próprio tempo tivesse decidido recomeçar comigo. No entanto, bem no fundo, eu sabia. Aquilo não era o fim da história. Era o prenúncio de algo maior. Porque, às vezes, a verdade não basta. Ela precisa ser mostrada, exposta, revelada diante de quem tentou escondê-la. E esse momento ainda estava por vir. Naquela tarde, o céu parecia dividido entre luz e sombra. O sol insistia em atravessar as nuvens pesadas, como se o mundo lá fora refletisse o que eu sentia por dentro. Uma mistura de clareza e incerteza, de coragem e medo. Caminhei até o portão da casa e toquei o ferro frio, sentindo o peso do tempo nas mãos. Tudo ali carregava uma história. Cada rachadura no muro, cada planta que teimava em crescer, cada detalhe guardava algo de mim, mesmo depois de tudo que tentaram arrancar. O silêncio do bairro era estranho. O som dos passos ecoava no chão e voltava para mim, como se a casa me reconhecesse. Entrei devagar, e o cheiro familiar de madeira, poeira e lembranças me envolveu. Havia fotos antigas ainda nas paredes, rostos congelados no tempo, sorrisos que agora pareciam mentiras doces. A cozinha ainda guardava o som das panelas, e o quarto, o eco das conversas que nunca mais voltariam a acontecer. Mas naquele ambiente carregado, algo dentro de mim mudou. A raiva havia se transformado em uma calma lúcida. Eu já não queria vingança, queria clareza. Queria que o mundo visse o que eu via, que o amor, quando traído, não morre, apenas muda de direção. Enquanto caminhava pelos cômodos, percebi o quanto a solidão pode ser generosa quando a gente aprende a escutá-la. Ela não grita, não exige, apenas mostra o que sobrou. E o que sobrou em mim era força. Uma força que não nasceu da dor, mas da dignidade. Sentei na poltrona da sala, a mesma onde tantas vezes esperei meu filho voltar. O tecido já gasto parecia acolher meu corpo com uma delicadeza antiga. Fechei os olhos e deixei o som do vento preencher o espaço. Foi quando me veio à cabeça uma lembrança que eu nunca quis revisitar. A conversa que tive com ele, anos atrás, quando ainda acreditava que tudo se resolveria com amor. Ele me disse, com aquele tom frio e calculado, que o mundo pertencia aos fortes, que eu era bondosa demais para sobreviver. Na época, essas palavras me feriram como lâmina. Hoje, eu as entendia de outro modo. Eu era forte o bastante para continuar sendo boa, mesmo depois de ser ferida. A bondade não me tornou fraca. Ela me manteve inteira. Do lado de fora, ouvi o som de um carro parando em frente ao portão. Meu coração acelerou, e uma tensão antiga voltou a percorrer o corpo. Levantei-me devagar e olhei pela janela. Lá estava ele, de terno, com o mesmo olhar que um dia pediu colo. O mesmo rosto, mas agora marcado por algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Ele desceu do carro, acompanhado do advogado. O ar ficou mais denso, e o tempo pareceu desacelerar. Era como se cada segundo me preparasse para o que viria. Peguei o envelope com os documentos e o segurei contra o peito. Eu sabia que aquele momento seria o divisor de águas.
Não apenas entre mim e ele, mas entre o passado e o que viria depois. As vozes deles chegaram até mim antes que o corpo se movesse. Eles falavam baixo, mas com urgência. A tentativa de controlar a narrativa. Algo que sempre foi o talento dele. Só que dessa vez, não seria o suficiente. Porque agora quem carregava a verdade era eu. Abri a porta com calma. O som das dobradiças cortou o ar como um aviso. Eles se viraram ao mesmo tempo. E o olhar do meu filho se chocou com o meu. Nenhuma palavra foi dita. Mas naquele silêncio, havia mais significado do que qualquer discussão. Ele tentou sorrir, talvez acreditando que o tempo apagaria tudo. Mas o tempo, quando respeitado, não apaga, ele revela. Senti o vento passar pelos meus cabelos. Por um instante, tudo ficou suspenso. O mundo, a casa, a história inteira. Era o prelúdio de algo grande. Algo que eu pressentia mas ainda não sabia nomear. E, naquele instante, percebi. Algumas verdades não são ditas. São mostradas. E eu estava prestes a mostrar a dele. Ele parou a 1 metro de mim, como se houvesse um vidro invisível entre nós. Do lado de lá, o homem apressado, de fala medida, sempre calculando a próxima jogada. Do lado de cá, eu, inteira e em silêncio, com peso leve de quem sabe. O advogado pigarreou, abriu a pasta, deixou à mostra um maço de papéis, carimbos, timbres, palavras grandes que tentam dar autoridade ao que nasceu torto. O vento passou pelo corredor e levantou uma ponta da cortina. A luz riscava o chão em faixas claras, como se a casa tivesse decidido dividir a cena em luz e sombra para que ninguém confundisse os lados. Ele começou a falar depressa. Disse que tudo não passou de um mal-entendido, que o corretor se precipitou, que ele estava ali para resolver. A palavra ficou suspensa no ar como um cheiro ruim. Resolver para quem? A cada justificativa, eu via o menino que um dia segurou meu dedo com a mão inteira desaparecer mais um pouco. O advogado tentou me oferecer um acordo, evitar exposição, ganho para ambos. Encerramos isso com elegância. O eco dessas frases soou vazio contra as paredes. Elegância é outra coisa. Elegante é a verdade dita em voz baixa. Eu não respondi. Em vez disso, conduzi os dois até a sala. Na mesa, coloquei o envelope com a escritura. Não empurrei de volta, não dramatizei. Apenas deixei ali, diante deles, como se fosse um espelho. O papel respira quando carrega uma história, e eu quase ouvia o som desse fôlego antigo. O dia em que meu marido me deu a caneta, o cuidado com que segurou minha mão para assinar, a promessa muda de que eu teria teto mesmo quando o mundo resolvesse ser cruel. O advogado leu, os olhos derreteram um segundo. Ele tentou recompor a fisionomia. Meu filho desviou o olhar para a janela. Buscava fuga na rua, onde os passarinhos faziam barulho de manhã comum. Deixei o silêncio trabalhar. O silêncio, quando bem usado, é ferramenta, não fraqueza. Ele obriga o outro a se escutar. Foi nesse intervalo que percebi outra coisa. A casa, que um dia foi cenário da minha renúncia, agora era palco da minha presença. O sofá onde tantas vezes esperei em vão, o corredor que conheceu meus passos apressados, a cozinha onde acrescentei sal às lágrimas para que ninguém percebesse, tudo me devolvia ao lugar exato de onde tentaram me arrancar. Ganho e perda, lado a lado, sem briga. Uma aceitação firme, quase macia. Meu filho respirou fundo e tentou o tom doce que sempre usou quando precisava de mim. Falou de dívidas, de azar, de gente ruim que o cercou. Eu ouvi a versão que me cabia ouvir e, no fundo, a mãe em mim quis buscar a criança, sacudi-la, dizer que ainda dava tempo de ser homem. Mas a mulher que eu me tornei ergueu a mão por dentro e pediu: fique. Fique inteira. Não salve quem te afunda. Não confunda perdão com caminho de volta. E assim eu fiquei. Inteira, mas com o coração exposto, luz e sombra no mesmo peito. Pedi que ele se sentasse. Ele obedeceu. O advogado ajeitou a gravata. Fui à estante, retirei uma caixa pequena, forrada de tecido desbotado. Dentro, um bilhete de próprio punho do meu marido, o adendo registrado, a palavra-senha em caligrafia limpa. O passado, em 3 linhas, me cobria como um manto. Coloquei o papel ao lado da escritura. O advogado entendeu. O corpo dele cedeu 1 centímetro, quase imperceptível. A linguagem que os homens aprendem quando percebem que não há onde se esconder. A cozinha cheirava café antigo.
o corredor, a madeira encerada. E no quintal as folhas da mangueira tremiam como uma multidão pequena celebrando sem fazer barulho. Eu disse poucas frases. Não acusei, não elevei o tom. Pontuei datas, mencionei a cláusula, a nulidade automática, a responsabilidade solidária. Vi o susto crescer no gesto dos dois, como tinta se espalhando em água clara. E, ainda assim, não havia triunfo em mim. Havia uma compreensão grave. O preço de cada escolha estava começando a ser cobrado, e nenhuma moeda, nem minha dor, nem o dinheiro dele, pagaria fácil esse saldo. Ele pediu água. Trouxe um copo. As mãos dele tremeram o suficiente para fazer o vidro vibrar. Pude ver ao fundo, no reflexo do aparador, nosso retrato antigo. Eu, ele menino, o pai com um braço em cada um. O espelho é cruel quando devolve o que fomos. Quis tocar sua cabeça como antes. Afastar um fio de cabelo da testa, dizer meu filho. Não fiz. Permiti que meu silêncio fosse colo e fronteira. O advogado fechou a pasta devagar. Disse que consultaria providências. Eu assenti com a cabeça, uma vez. Eles se levantaram. A gravidade do que não foi dito pesava mais do que a papelada. No limiar da porta, meu filho voltou o rosto para mim. Havia algo nos olhos dele que não era culpa nem coragem. Era espanto. O espanto de descobrir que bondade pode ter coluna. Que carinho também sabe dizer não. Quando o portão bateu, a casa respirou de novo. Sentei na poltrona e deixei que a luz da tarde desenhasse retângulos no chão. A vida entrava pelas frestas, aquecendo devagar o que ainda era frio em mim. Esperança e medo continuavam aqui, negociando espaço. A balança oscilava, mas eu não a segurava com as mãos. Deixei que encontrasse, sozinha, seu ponto. No alto do armário, o relógio antigo deu as horas. O som atravessou a sala como uma promessa. Havia mais um movimento nessa história. Um que ainda não tinha rosto. No portão, passos pararam. Vozes baixas, uma campainha breve, o latido do cachorro do vizinho. Não me levantei de imediato. Respirei. Senti o coração pousar no lugar. E então, com a mesma calma de quem sabe que cada chave tem seu momento de girar, eu me levantei. A maçaneta estava fria. Do outro lado, eu pressenti a próxima página. Talvez gente da rua curiosa, talvez o comprador iludido, talvez a notícia que faltava para que tudo, enfim, ficasse nítido. Não abri com pressa. Segurei por um segundo a respiração, como quem mergulha e toca com a ponta dos dedos o fundo do rio. E ali, nesse instante suspenso entre luz e sombra, entendi. Eu já tinha atravessado. O resto viria. E eu estava pronta para receber. Abri a porta devagar. E o som do ferrolho pareceu ecoar como um trovão dentro do peito. Do outro lado estava um homem que eu não esperava ver. O comprador. Jovem, bem vestido, mas com os olhos cheios de desconfiança. Ele segurava uma pasta fina, o nervosismo escapando pelos dedos. Por um instante, o tempo pareceu parar. A cena era quase cinematográfica. Eu, de pé no limiar da casa que tentaram arrancar de mim. E ele, no lado de fora, à procura de respostas que nem sabia que existiam. Desculpe vir sem avisar, ele disse, a voz trêmula, educada demais. Preciso esclarecer umas coisas. Acho que também fui enganado. Aquelas palavras caíram sobre mim como chuva em chão rachado, inevitáveis, mas ainda assim impactantes. Convidei-o a entrar. A sala o recebeu em silêncio, e o ar parecia pesado, como se o próprio espaço sentisse a gravidade do que estava prestes a ser dito. Ele abriu a pasta e espalhou os papéis sobre a mesa. Contratos, comprovantes, recibos, cópias de e-mails. Cada folha era uma ferida aberta. Disse que meu filho lhe garantirá que tudo estava regularizado, que a escritura já havia sido transferida. Mas o banco bloqueou a transação, confessou. Disseram que o documento original estava inválido. Eu olhei por um longo tempo antes de responder. A injustiça, às vezes, é tão bem disfarçada que até os inocentes acabam servindo de instrumento. O homem abaixou a cabeça, envergonhado. Eu não sabia que ele estava vendendo algo que não era dele. A dor na voz dele era real. E foi ali que compreendi que a verdade não tem inimigos, só vítimas em diferentes lados da mesma história. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. A luz da tarde entrava pelas janelas,
projetando no chão um mosaico dourado que tremia com o vento. A poeira flutuava no ar como pequenas estrelas cansadas. Enquanto ele falava, eu observava o contraste diante de mim. De um lado, o rapaz, jovem, impulsivo, acreditando que o mundo é um jogo de oportunidades rápidas. Do outro, eu, mulher, madura, marcada por perdas, acostumada a ver o tempo fazer o que a pressa não faz. Revelar. A diferença entre nós era o que o tempo ensina, que o ganho fácil é sempre pago em prestações de culpa. Mostrei a ele a escritura original. A tinta já começava a desbotar, mas meu nome ainda brilhava firme. Ele leu e ficou imóvel. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que transforma. Vi nos olhos dele a compreensão de quem, de repente, enxerga além do dinheiro, o preço humano da ganância. Ele me pediu desculpas, sinceras, e prometeu desfazer o negócio. Disse que falaria com o banco, com os advogados, com quem fosse necessário. Aquela promessa me soou como um sopro de justiça. Não era apenas a casa sendo devolvida ao seu lugar. Era o equilíbrio do mundo se reorganizando, milímetro por milímetro. Eu o acompanhei até a porta, e ele me agradeceu, hesitante, como quem agradece não só pela conversa, mas pela lição. A senhora é mais forte do que parece, ele disse. Sorri de leve, sem responder, porque força, quando é verdadeira, não precisa de plateia. Depois que ele foi embora, a casa parecia maior. O eco dos passos dele se misturava ao som distante de um rádio vindo da vizinha, tocando uma música antiga. Sentei na mesma poltrona onde horas antes o advogado estivera. O documento ainda estava sobre a mesa, aberto, com a luz dourada do entardecer caindo sobre as palavras. E percebi algo curioso. Não era mais o papel que me dava segurança, era o que eu havia me tornado desde o momento em que soube da traição. A vida tem um jeito estranho de se equilibrar. Às vezes, o que parecia desespero é apenas o início de uma reparação silenciosa. E talvez seja por isso que tantas pessoas se vejam em histórias como essa. Porque, em algum ponto, todas já tiveram algo tentado, tomado ou esquecido. Fiquei ali, observando o último raio de sol tocar o vidro da janela. O ar da casa parecia mais leve, como se respirasse comigo. Não era o fim, eu sabia. Ainda havia uma conta a ser fechada, uma verdade a ser dita diante de todos. Mas, naquele instante, eu me permiti um respiro, um intervalo entre o que foi e o que ainda seria. Talvez, se você estivesse ali, entenderia o que senti. Aquela mistura de dor e serenidade, de perda e recomeço, que só quem já foi traído por sangue salvo pela própria força conhece. E quem sabe, ao ouvir isso, você também sinta vontade de deixar sua marca. Um pensamento, uma lembrança, um reconhecimento silencioso. Porque histórias assim não são só minhas. Elas pertencem a todos que um dia precisaram reerguer o próprio nome. A noite começava a cair, e com ela, uma promessa. Ainda haveria um confronto, e desta vez, não seria dentro de quatro paredes. Seria diante de todos. Naquela noite, o vento parecia diferente. Soprava pelas frestas da janela com um som grave, quase humano, como se o próprio ar soubesse que algo estava por acontecer. A casa, agora silenciosa, guardava a respiração contida de quem espera um desfecho. Caminhei pelos cômodos devagar, observando cada detalhe, o reflexo tênue da luz sobre os móveis, o som distante dos grilos, a cortina balançando num ritmo que parecia compasso de pensamento. Tudo estava vivo, mesmo que parecia esquecido. Sentei-me novamente à mesa onde a verdade fora revelada horas antes. O documento continuava lá, aberto, mas eu já não olhava para ele como um objeto. Era quase uma extensão da minha própria pele. A prova de que, mesmo depois de tudo, a vida ainda me reconhecia como dona daquilo que construí. O papel não era apenas um registro legal. Era um espelho. E nele eu via refletida uma mulher que havia perdido quase tudo, mas não o essencial: a capacidade de permanecer de pé. Fechei os olhos por um momento. O silêncio foi interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo. A cada segundo, a lembrança do que estava por vir se tornava mais nítida. Eu sabia que não poderia manter aquilo em segredo por muito tempo. O nome da família já corria pelas bocas dos vizinhos. O escândalo, inevitável, crescia como fogo escondido sob cinzas. E, de certo modo, eu deixei que crescesse.
Às vezes, o destino precisa de testemunhas para que a lição se complete. No dia seguinte, a manhã chegou com uma luz pálida e indecisa. As nuvens pesavam sobre o céu, e a umidade fazia o ar cheirar a ferro e terra molhada. Eu vesti meu casaco escuro e saí cedo. O tribunal era apenas um prédio comum, de concreto envelhecido e corredores frios. Mas naquele dia ele parecia o centro do mundo. Cada passo dentro daquele espaço soava como um eco de todos os passos que dei até ali. As noites sem sono, as renúncias, o amor transformado em luta. Enquanto esperava ser chamada, observei as pessoas à minha volta. Rostos cansados, olhares de desespero, dedos apertando documentos como se segurassem a própria salvação. Havia uma dignidade silenciosa naqueles desconhecidos. Cada um carregava uma história, um conflito, uma verdade prestes a ser testada. E, de repente, percebi. O que eu estava prestes a fazer não era apenas sobre mim. Era sobre todas as mulheres que um dia foram colocadas à margem da própria narrativa. Meu filho estava lá, sentado à frente, de cabeça baixa, o rosto cansado, as olheiras profundas. Parecia menor do que eu lembrava. Quando me viu, desviou o olhar. Aquele gesto simples, o desvio, pesou mais do que qualquer palavra. Foi nesse instante que entendi o verdadeiro tamanho da ruína. Ele não havia perdido uma casa. Havia perdido a si mesmo. As horas que se seguiram pareciam um filme em câmera lenta. Advogados, testemunhas, papéis passando de mão em mão. Eu não me lembrava de cada frase, mas lembrava dos sons. O murmúrio da plateia, o bater seco do martelo do juiz, a respiração contida quando meu nome foi pronunciado em voz alta. Era como se o tempo me colocasse de volta ao centro da minha própria história, depois de anos sendo coadjuvante da vida dos outros. E então, o inesperado, o juiz pediu que eu falasse. Por alguns segundos, o ar pareceu parar. Não era ensaio. Não era defesa. Era verdade. Levantei-me e contei tudo, sem raiva, sem teatralidade. Falei sobre amor, sobre traição, sobre o peso de ver o próprio sangue tentar arrancar o que o suor construiu. As palavras saíam devagar, mas firmes. Cada frase era uma pedra colocada no alicerce daquilo que ainda estava por se reerguer. Quando terminei, o silêncio se espalhou como neblina. Ninguém respirava alto. Meu filho continuava com os olhos baixos, e o juiz apenas assentiu, em silêncio. Eu sabia que, de alguma forma, aquilo seria o suficiente. A verdade, dita com calma, tem uma força que o grito nunca alcança. Saí do prédio e o vento me atingiu de frente. A cidade fervilhava, indiferente ao que acabará de acontecer. Mas, dentro de mim, tudo havia mudado. O ar parecia mais limpo, mais leve. Caminhei devagar, sentindo o chão sob os pés, cada passo se transformando em símbolo. Ainda havia o julgamento oficial, as assinaturas, os trâmites. Mas o verdadeiro veredito já tinha sido dado dentro de mim. Eu havia recuperado mais do que uma casa. Eu havia recuperado o direito de ser ouvida. O céu, agora mais claro, parecia abrir um caminho adiante. E, embora o futuro ainda fosse incerto, uma certeza se impunha. A verdade, uma vez dita, não pode ser desfeita. E ela ainda tinha muito mais a revelar. Nos dias que se seguiram à audiência, o silêncio da casa ganhou um novo som. Não era o vazio, mas uma espécie de paz inquieta, como um instante antes da chuva cair. Cada canto parecia respirar diferente. O relógio na parede marcava o tempo com uma cadência nova, quase paciente, como se a própria casa soubesse que, enfim, as coisas estavam voltando ao lugar. E, ainda assim, havia algo suspenso no ar. Nem vitória, nem alívio. Apenas a estranha sensação de quem sobreviveu a um terremoto e ainda sente o chão tremer, mesmo quando ele está firme. Meu filho não voltou. Nem uma ligação, nem uma carta. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que se estende entre duas margens que já não se alcançam. No começo, doeu. A mãe e mim esperavam um arrependimento, uma palavra, qualquer sinal de que restava humanidade. Mas com o tempo, percebi que o silêncio também era resposta. Ele estava tentando entender o que fez. E talvez, pela primeira vez, o vazio fosse o único caminho possível entre nós. Nos primeiros dias, evitei sair. As vizinhas cochichavam na calçada, e eu as ouvia,
mesmo quando fingiam que falavam de outra coisa. A história corria por todos os lados, com versões tortas e exageros, mas eu não me importava. A verdade, afinal, já estava registrada. E mesmo as mentiras têm um propósito. Mostram quem está disposto a acreditar em qualquer coisa, menos no que é simples. Comecei a redescobrir a casa. O jardim que antes parecia pequeno agora me parecia vasto. As folhas da mangueira refletiam a luz da tarde como se cada uma guardasse um segredo. O cheiro de café voltava a preencher as manhãs, e eu passei a abrir as janelas sem medo de quem pudesse olhar para dentro. Havia algo libertador em estar exposta depois de tanto tempo escondida. Como se, finalmente, eu pudesse respirar sem pedir licença. Mas a noite ainda trazia lembranças. Às vezes, eu acordava assustada, ouvindo o som imaginário de passos no corredor. Não era medo, era memória. O corpo também guarda cicatrizes invisíveis, e algumas demoram a entender que o perigo passou. Nessas horas, eu me levantava, acendia uma vela e caminhava até o quintal. O céu, silencioso, me devolvia em estrelas tudo o que eu havia perdido em certezas. A cada brilho, uma pergunta sem resposta. A cada sombra, uma lembrança que ainda precisava descansar. Comecei a escrever pequenas anotações em um caderno velho. Palavras soltas, às vezes só fragmentos de pensamentos. Não para publicar, nem para justificar. Apenas para me ouvir. Escrever era como limpar um espelho embaçado. Cada frase trazia um reflexo mais nítido da mulher que eu estava me tornando. E, no fundo, percebi algo que antes me parecia impossível. A dor, quando observada de perto, tem uma beleza estranha. É ela quem nos força a ver o que antes ignorávamos. Em um desses dias, o telefone tocou. O som foi tão inesperado que o copo em minha mão quase caiu. Atendi com o coração em alerta. Era o advogado. A voz dele soava calma, mas havia um peso nas palavras. Disse que o caso estava encerrado, oficialmente. Todos os direitos confirmados, todos os papéis em ordem. Ele fez uma pausa, respirou, e completou. Seu filho está tentando vender o carro agora. Parece que quer recomeçar longe. A notícia me atravessou com a delicadeza de uma lâmina. Por um segundo, o instinto materno quis perguntar onde ele estava, se precisava de ajuda, se estava bem. Mas algo dentro de mim sussurrou: deixe-o ir. Alguns aprendizados só chegam quando a estrada é longa o suficiente para doer. A tarde se estendeu lenta, dourada, como se o tempo tivesse decidido me observar. Sentei no alpendre, olhei o horizonte e deixei o vento brincar com o lenço nos meus ombros. A vida parecia querer me mostrar o contraste entre o que ficou e o que partiu. A sombra e a luz dançavam lado a lado, e eu percebi que, de algum modo, esse equilíbrio era o que sempre me faltou. Naquele instante, entendi que o perdão não é um gesto de piedade, mas de liberdade. Ele não apaga o que aconteceu, mas nos solta do nó que o passado insiste em apertar. E talvez, quando meu filho entender isso, ele também encontre um caminho de volta, não necessariamente para casa, mas para si mesmo. O céu começava a mudar de cor, passando do azul firme ao laranja suave. E, ao olhar para aquele pôr do sol, senti que a história ainda não havia terminado. Havia algo à espreita, um reencontro, talvez, ou uma revelação. A vida raramente encerra um ciclo sem antes testar se aprendemos o suficiente para abrir o próximo. E, naquele fim de tarde, eu sabia. A prova final ainda estava por vir. Dias depois, o sol nasceu com uma calma diferente. O céu parecia mais limpo, como se o mundo tivesse lavado o rosto durante a noite. Acordei cedo, sem despertador. O silêncio da casa já não pesava. Era leve, cheio de pequenas presenças invisíveis. O som do vento nas folhas, o cheiro de café fresco, o render do assoalho quando atravessei o corredor. Tudo parecia me dizer, sem palavras, que a vida havia voltado ao seu curso. Não o mesmo de antes, um novo. Caminhei até o quintal. A terra ainda úmida da última chuva tinha aquele aroma de recomeço que só quem já perdeu tudo é capaz de reconhecer. As flores que plantei meses atrás finalmente desabrochavam, tímidas, como se pedissem permissão para existir. A beleza delas era simples, mas arrebatadora. Olhei para o céu e pensei, talvez a vida sempre tenha sido assim, delicada demais para ser percebida enquanto corremos atrás do que achamos ser grandioso.
Sentei-me sob a sombra da mangueira e deixei que o tempo passasse devagar. Pensei no meu filho, no menino que um dia correu por aquele mesmo quintal, sujo de terra, com os olhos cheios de curiosidade e esperança. Onde foi que a ambição tomou o lugar da inocência? Onde é que o amor se transformou em cálculo? A resposta não veio. Talvez porque algumas perguntas não existem para serem respondidas, mas para nos manter humanos. Naquela manhã, o carteiro chegou. Trazia um envelope pardo, sem remetente. O coração acelerou antes mesmo que eu tocasse o papel. Abri devagar. Lá dentro, um bilhete curto e uma foto. Era meu filho, ao lado de um carro velho, o mesmo que tentará vender. No verso, em letras apressadas, ele escreveu: "Ainda não mereço te olhar nos olhos, mas quero tentar merecer um dia." Segurei o papel entre as mãos e o mundo pareceu parar. As lágrimas vieram, não de dor, mas de algo mais profundo. Um tipo de perdão que nasce quando o amor entende seus próprios limites. Dobrei a carta, guardei-a na gaveta onde ficam os documentos da casa e sorri. Não porque tudo havia se resolvido, mas porque, pela primeira vez, eu não precisava que se resolvesse. Algumas histórias não terminam com ponto final. Elas apenas se transformam em silêncio. Aquele que carrega paz em vez de vazio. Voltei para dentro. A luz da manhã atravessava as janelas e pintava a sala com tons de ouro. Cada feixe parecia um lembrete. Ainda beleza depois da queda. Passei a mão pelo móvel antigo. Aquele que ele tentou vender junto com o resto da casa. Lembrei de todas as mãos que o tocaram antes de mim. Minha mãe, minha avó, gerações de mulheres que aprenderam a resistir em silêncio, mas nunca em fraqueza. Era como se todas estivessem ali, comigo, observando, orgulhosas. A tarde chegou preguiçosa, e com ela, a certeza de que o ciclo havia se fechado. Eu não precisava mais provar nada a ninguém. A casa, o nome, a dignidade, tudo o que me foi tomado à força havia retornado, não pelos papéis, mas pela serenidade. O que meu filho tentou vender, sem saber, foi o próprio abrigo que o protegia. E o que ele me deixou, sem perceber, foi o maior presente. A lembrança de que o amor, quando testado, revela mais sobre nós do que sobre o outro. Às vezes, me perguntam se eu perdoei. Eu respondo que o perdão não é um ato, é um estado. Ele mora no tempo, não nas palavras. E o tempo, esse velho mestre, já começou a trabalhar. Hoje, quando olho para tudo o que vivi, sinto que não perdi uma casa, ganhei uma história. E talvez seja por isso que tantas pessoas se reconhecem quando me ouvem. Porque no fundo, cada um de nós já teve algo roubado. Um sonho, uma confiança, um pedaço de si. E quando a gente encontra coragem para se levantar, essa história deixa de ser só nossa. Ela passa a ser de todos que, um dia, também escolheram recomeçar. Se essa jornada te tocou de alguma forma, talvez seja o momento de deixar um sinal. Não por mim, mas por tudo que ela representa. Cada gesto, cada palavra de apoio, é como uma vela acesa em meio à escuridão, uma forma silenciosa de dizer: eu entendo, eu também já estive aí. O sol se despedia no horizonte quando fechei os olhos e respirei fundo. A brisa trouxe o cheiro de flores e terra molhada, e por um instante, o mundo pareceu inteiro outra vez. Não havia mais dor, apenas reconhecimento. A vida, com toda a sua complexidade, havia me devolvido ao meu lugar. E ali, naquele exato momento, percebi: nada, nem ninguém, pode realmente tirar o que foi construído com amor, paciência e verdade. Tudo o resto, o tempo leva. Mas o que é nosso, o que somos, permanece.